que um fotógrafo precisa considerar sobre luzes, sombras na hora de criar a cena fotográfica? Preste atenção! Criar a cena fotográfica. Luz e sombra. Fotografar, fazer fotografia é dominar a cena. E a cena fotográfica depende da luz e da sombra, tá bom? Esses são como é que eu posso dizer? As duas coisas principais que eu tenho que prestar atenção. O resto vem depois. Então, luz e sombra. Olha aqui a luz. Da onde ela vem? A luz, a fonte de luz dominante do ambiente, da onde ela está vindo? Ela está vindo de cima das luzes neon? Ela está vindo do lado? Ela vai ser uma luz mista? Ela vai ser a luz do flash? De onde vem a luz que domina, a fonte luminosa que domina a cena fotográfica? É a primeira coisa que eu tenho que entender. Olha aqui. Sombra. Qual é o contraste, qual é a diferença da zona iluminada da zona não iluminada? Esse contraste tem que ficar bem claro na cabeça do fotógrafo. Se ele quer algo muito dramático, essa diferença ele deixa bem evidente, que é essa foto aqui que vocês estão vendo, tá? Se eu quero algo bem dramático, caravagesco, eu deixo essa diferença da zona bem iluminada com a zona menos iluminada bem evidente. Senão eu começo, a balançar através do quê? Do diafragma, da velocidade, tá? Eu começo a balançar e diminuir essa diferença. E aí fica mais tênue, mais difusa, tá bom? Solução para balançar. Olha aqui. Aqui eu trouxe um contraluz. Olha que linda essa foto, eu gostei muito, por quê? Porque as crianças estão pulando, então eu congelei a imagem, um contraluz, e eu balancei, eu dei, ali tem uma estourada ali das janelas, mas dá para entender que as crianças estão pulando, não tá bem equilibrada essa diferença, mas aqui a ação cênica, que é as crianças pulando no sofá, funciona. Então, passa em segundo plano, Ficaria mais interessante se fosse bem equilibrada a luz? Com certeza. Mas passa em segundo plano aqui porque requer uma ação cênica que está em primeiro plano, tá? Solução. Se eu tenho uma fonte de luz muito evidente e coloca em um contraste, utilize filtros, mas não filtros do Instagram, na frente da fonte de luz, se vocês podem interferir. Se vocês não podem interferir, utilizem a gelatina, a gente chama, na frente da sua lente. Funciona, acredite, funciona. E aqui a solução, quando o contraste, da sombra e da luz são muito grandes. Então eu trouxe uma ideia aqui, são 3 ideias de solução quando isso acontece e eu não posso interferir ou se eu posso interferir. Aqui uma outra, uma outra visão, aqui tem só um raio de luz, tá? E o resto é tudo sombra, tem uma evidência incrível. Então eu tenho que aprender a dominar a luz. Não necessariamente eu tenho que direcionar. Como é que eu domino a luz? Com diafragma, com velocidade, com técnica. Com técnica. Aqui que eu falei para vocês, olha só. Como é que eu posso resolver aquele tipo de luz que eu tenho? Como é que eu posso tirar proveito da luz que já está ali? Como é que funciona isso? Olha só que bonita essa. Ó, essa aqui, por exemplo, eu vi que a luz está muito forte. Só tem um raio de luz. Olha que bonito fica esse contraluz aqui, que é a solução que eu trouxe para vocês. Fica romântica, Fica algo delicado. Fica uma imagem assim que passa de qualquer, vamos dizer assim, é uma ação as mãos, que estão
refletindo, né? Um momento de pausa, de, né, estar relaxado, de descontração. Então, eu utilizo a luz para quê? Para deixar minha imaginação, a minha fantasia fluir. Então, dominando a cena, eu consigo liberar a imaginação. Em vez de ter só uma mão rígida na frente, como essa aqui, onde a cena ela tá nua, né? Eu não tenho nenhum objeto, eu não tenho nenhum ambiente, eu não tenho nada, eu só tenho um raio de luz. Olha a diferença para essa imagem aqui, né? Que já ficou, olha que interessante. Tá bom? Sombras. Olha só, gente. Quando as sombras decoram, como eu mostrei várias vezes aqui, né? Que tem as rendas, né? As sombras das rendas no corpo que decoram, as sombras que decoram. Então, sombra, gente, faz parte da cena fotográfica. Entenda, não é só a luz, a sombra faz parte da cena fotográfica. Tanto faz parte que olha aqui a centralidade dessa foto, onde tem essa moça, né, que tá sentada, ó, e tudo em torno dela, né, é sombra. Ela tá com um muro e em torno dela tem a sombra que decora a cena. Aqui eu tenho as mãos, que vocês estão vendo aqui. Olha só, muito interessante. As mãos que tem a sombra que decoram também a cena. Protagonista da cena, as mãos. Aqui eu tenho um contraluz, então eu tenho sombra, né? E um contraluz. E aqui eu tenho um outro contraluz muito interessante, muito evocativo, ó. Que tem só parcialmente iluminado o rosto. Então, assim, é muito, muito interessante também saber utilizar a sombra para tirar proveito e melhorar, decorar também a cena através das sombras. Ficam coisas, né, lindas. São cenas, assim, muito autênticas. Aqui é só sombra, então a solução. Quando eu tenho muita sombra, eu utilizo a técnica fotográfica para, né, criar imagens interessantes. Olha só, sombras e sombras. Essas aqui são bem geométricas, muito geométricas, são bem esquemáticas, ficam muito bonitas. É uma decoração, tem volume. Então, assim, sombras e luzes.